Boa noite. É uma alegria estar aqui. Queria muito, há muito tempo conhecer essa casa. É a primeira vez que eu estou e gentilmente, uma querida amiga convidou e vocês gentilmente receberam. Ela foi minha fiadora para eu estar aqui, sabe? Olha a responsabilidade. Então, gostaria de desejar, gente, para nós, essa conexão com o alto, para que a gente possa receber aquilo que a gente precisa, de entendimento, de esclarecimento, de consolo. Então, que Deus nos abençoe, que essa espiritualidade amiga esteja conosco, que os que nos acompanham sejam tratados junto conosco. E aí, eu costumo dizer que a espiritualidade, ela é organizada a beça, mas ela é bagunceira também com os meus estudos. Pelo menos comigo funciona assim. Não sei se com vocês, quando estudam, que é assim, a gente faz o preparo todo, estuda, e pensa assim, vou falar isso, vou falar aquilo. Aí, às vezes, a gente está aqui na prece e vem um outro direcionamento. E é preciso confiar, né? É preciso confiar, ter a certeza de que esse trabalho não é nosso, que é do alto. Porque é você largar o que estaria seguro, né? As anotações, mas não é largar cegamente, é largar sabendo que o que está sendo proposto intuitivamente tem uma coerência. E olha o que veio para nós aqui de inspiração seguinte. Eu vou pedir, por gentileza, se vocês puderem, para fechar os olhos. Fechar os olhos, porque o nosso tema de hoje, ele fala especificamente de uma passagem do Evangelho que é bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E essa experiência, para quem quiser, claro, que eu estou propondo para vocês, é o seguinte: de olhos fechados, cada um de nós, o que a gente está conseguindo perceber desse ambiente? Em termos de som, em termos de temperatura, de presença ao nosso lado, da nossa respiração, do nosso batimento cardíaco. Olhos fechados podem significar também silêncio da alma. Parece estranho, né? Ué, mas silêncio não percebe com o ouvido? Ué, mas não disse que os olhos são o espelho da alma? Então, através dos olhos, muitos sentidos nós podemos captar. E aí agora eu vou pedir vocês respirarem fundo novamente e voltarem aqui de olhinhos abertos, para trazer para nós essa percepção de que muitas das vezes o que a gente acredita que esteja diminuindo a nossa visão das coisas, muitas das vezes está chamando a nossa atenção para outras tantas que no nosso dia a dia, às vezes, a gente passa correndo. Por exemplo, está muito calor, né? Aqui está muito agradável. Mas quando a gente para um pouquinho, fecha os olhos, a gente consegue sentir melhor o vento do ventilador. De repente, a gente consegue perceber toda essa conjuntura do nosso corpo que nos sustenta aqui sentadinhos. Então, gente, eu fiz essa breve introdução, esse exercício, né? Esse exercício aqui com a gente, para nos trazer o seguinte: existe uma proposta no Espiritismo que o Evangelho de Jesus nos traz, que tem a ver com ampliar a nossa visão. Não só a nossa visão física, porque muitas das vezes a gente se vê privado dela, ou com alguma interferência, né? Precisa de um óculos para baixa visão, ou muitas das vezes perdemos a visão ao longo da nossa existência aqui carnal, ou já nascemos dessa forma, ou temos um familiar, um conhecido, que através de um acidente, alguma coisa acontece e esse sentido tão importante físico, ele se apaga. Se apaga?
Porque pela experiência que a gente fez aqui, vocês ficaram isolados de olhos fechados? Vocês deixaram de perceber as coisas? Ou a gente continua percebendo? Porque assim, repara só, eu tenho uma amiga, irmã, que eu falo que é amiga irmã, que ela nasceu sem uma parte do braço, né? Foi tranquilo para ela? Não, eu conheci ela muito jovem, muito assim, adolescente e tal, não foi tranquilo. Faltava ali, ela se sentia diferente, uma série de coisas. Ela precisou fazer um trabalho grande com ela mesma. Só que hoje, do ponto de vista, estou dizendo até material, mas o sucesso maior dela não é esse. Eu encontrava com ela várias vezes na faculdade, ela com aquele cotoquinho de braço, carregando, gente, é de arrepiar, uma pilha de livros da biblioteca que eu ficava assim. Hoje ela tem 2 filhas, ela se formou, ela é jornalista, ela tem 2 filhas, e eu lembro que uma vez ela falou para mim que ela precisava pintar a unha, e ela estava sozinha em casa. E ela conseguiu, não sei como, pintar a unha com o cotoquinho. Ela deu um jeitinho, desenvolveu uma habilidade para pintar a unha dela. E acreditem se quiser, várias vezes, ainda hoje, isso tem anos. Às vezes eu estou em casa, às vezes alguma dificuldade que eu tenho, de coisas físicas mesmo, quando vem aquele desânimo, eu não consigo. Me vem na mente essa minha amiga, que é a Roberta. Eu penso assim, ela pintou a unha faltando um cotoco. Será que eu não posso fazer um esforço aqui de uma vontade, eu que no momento tenho 2 braços, para realizar o que eu preciso? Então, por que eu estou trazendo? O assunto é bem-aventurados aqueles que são privados da vista, que está lá no Evangelho, que está dentro, né, do capítulo bem-aventurados os que têm puro coração. Por que eu estou trazendo alguém como exemplo que está faltando um braço e que consegue realizar determinadas coisas, né? Que às vezes a gente com 2 não consegue. Porque a espiritualidade, gente, ela sempre se aproveita para, através de uma situação, uma parábola, um caso específico, falar para muitas situações. Então, assim, bem-aventurados os que têm a visão prejudicada, mas não só eles. Cada um de nós aqui, com certeza, tem alguma limitação, alguma dificuldade, alguma coisa que muitas das vezes a gente fala assim, gente, eu não vejo solução para isso, eu não consigo sozinha modificar isso. Às vezes é uma condição de saúde, às vezes é uma condição física, psíquica, uma situação, às vezes a pessoa faz de A a Z, se qualifica e não consegue um emprego de jeito nenhum por anos. Uma situação que se repita durante muito tempo e a gente se sinta impotente. Essa situação, de certa forma, é uma situação que está fazendo com que a gente esteja privado, ou seja, que a gente não esteja tendo acesso a algo que para nós é importante. Então, seja saúde, seja uma situação familiar, às vezes, que a gente gostaria que fosse um pouco mais amena, seja o desafio que for para cada um de nós. Mas vamos pensar que todos nós, frente aos nossos desafios, nós somos bem-aventurados. Nenhum de nós tem tudo. Mas esse pouco que nos falta pode ser convertido em desenvolvimento de habilidades e de outras coisas que a gente precise do ponto de vista espiritual. Porque vejam só que coisa interessante, na mensagem do Evangelho, eles fazem uma evocação. Na evocação, é um chamado, né? Tá lá tendo uma reunião com os médiuns e eles vão chamar, vão evocar um espírito. E esse espírito, ele é muito conhecido, né? Quando ele passou aqui na Terra, por ele ter feito muitas curas. E naquela situação específica, aquela reunião era para quê? Para ver se ele ajudava uma menina, uma moça, que era cega.
para ver se ele conseguia, né, de repente trazer ali a cura, alguma coisa para ela. E ele é chamado. Quando ele é chamado, ele aparece realmente na reunião mediúnica. E ele já vai logo perguntando, né, se ele está sendo ali chamado para tentar ajudar aquela menina. E aí a gente pode, primeira coisa para a gente pensar, será que esse espírito é confiável? Por que eu vou chamar esse espírito para fazer uma cura? Aí a gente precisa saber que nós, como humanos, quando a gente está encarnado e quando a gente está desencarnado, a gente não modifica. Se a gente perde o corpo físico, mas se a gente tem uma conduta bacana, a tendência é que a gente continue fazendo isso no plano espiritual. E o contrário também. E esse sujeito, gente, que é o Curadarens, ele recebeu esse nome porque ele acabou atuando numa cidadezinha na França que tinha esse nome, tá? Ele acabou virando lá o pároco, o padre desse lugarzinho lá nos anos de 1800 e pouco. Ele nasceu em 1700 e pouco, antes da Revolução Francesa. E aí, desde pequenininho, ele nasceu numa família muito humilde, família muito pobre, e ele tinha um sonho, que era se tornar padre. Ele, quando estava encarnado aqui, né? Ele queria se tornar padre. Só que o que acontece? Ele trabalhava na lavoura, passava boa parte da vida dele na roça, né? Na lavoura, e ele só vai conseguir estudar, de fato, ir para uma escola e tal, na adolescência. E aí, quando ele entra, né, para a escola, ele aprende o francês, porque antes ele falava uma língua local ali, falava muito mal o francês. Ele começa a falar o francês, porque essa cidadezinha ficava lá na França. Ele aprende a escrever em francês. E ele acaba até aprendendo um pouco do latim. E o latim era importante por quê? Porque na época as missas, né, eram rezadas em latim. Então era importantíssimo para ele. Mas as pessoas falavam assim, você virar padre não. Pobre, sem instrução. Só que, gente, desde pequenininho ele tinha uma coisa de ajudar as pessoas. Os pais dele, mesmo muito humildes, estavam sempre ali buscando ajudar. E ele ia junto com os pais. E ele tinha uma relação com a questão da fé, da religiosidade muito grande também. Desde pequeno, ele gostava de entrar em oração e ficar lá, sabe? Então, o que acontece? Ele, para espanto de todos, aos 25 anos, mesmo com esses obstáculos da falta de instrução, né, formal, e da questão também da pobreza mesmo, da falta de recursos, ele consegue se tornar padre. Mas, gente, nessa época, o pessoal olhou para ele, esse cara aí, poucos recursos, não tem muita instrução, vamos mandar ele para uma cidadezinha assim, bem... E mandou para essa cidadezinha lá da França, né? Cujo nome, né, tem a parte, eu não sei o nome todo aqui de cor não, mas tem a parte do Dares, né, que ele acaba ficando com esse apelido, porque ele se torna o vigário, o padre desse lugar. Quando chega lá, ele surpreende, porque ele é uma pessoa extremamente humilde, caridosa, tinha um magnetismo assim impressionante. E ele tinha a possibilidade, sabe, muito forte dele, de desvendar um pouco assim o que ia no coração e na consciência das pessoas. Esse é o espírito, eu estou falando isso tudo, porque é esse espírito que está sendo chamado para fazer esse atendimento a essa menina cega. Então não é qualquer pessoa, estou contando para vocês, nenhum de nós é qualquer, né? Todos nós trazemos uma bagagem, uma história. E esse rapaz começou lá muito jovenzinho e ele se dedicou a 2 trabalhos principais. Na confissão, né, que as pessoas vão lá e se confessam, e ele tinha aquela facilidade de entender o que estava se passando na consciência da pessoa. E outra coisa que ele se dedicou aos domingos, ele gostava muito de fazer, que na Igreja Católica chama de homilia, né?
porque ele entendia que a cura, ele era um religioso da Igreja Católica no século, que eu estou falando para vocês agora, já século XIX, porque já é 1800 e pouco. E ele já tinha uma compreensão com o espírito do seguinte: a cura do físico é consequência de um equilíbrio espiritual. E como é que se dá esse equilíbrio espiritual? A partir de uma orientação moral. Então era por isso que ele gostava de, no domingo, na missa, pegar o evangelho, trazer a explicação acerca do comportamento humano, como a gente deve agir para a gente obter o equilíbrio e assim a gente conseguir, né, uma saúde que começa no espírito e que uma hora vem para o físico também, né? Porque a gente adoece primeiro no espírito e a gente cura primeiro o espírito. Então, ele começa a trazer esse tipo de olhar e, gente, ele era uma pessoa muito abnegada. Ele trabalhava, né, para esse público lá, para essas pessoas, 17 horas por dia. Ele dormia 3 horas por dia. Ele se alimentava muito pouco. Coisas mais frutas, né, coisinhas bem leves. Mas ele não fazia isso porque ele estava querendo, né, se tornar uma pessoa, né, ficar ali se maltratando. Não era, porque para ele, não estou dizendo para ninguém fazer isso, e nem estou preparada para isso. No caso dele, era suficiente, normal, né? Então ele fazia esse trabalho. E isso foi trazendo muita gente para procurar. E ele era uma pessoa tão dedicada, tão amorosa, tão abnegada, que, logicamente, o que acontecia? A vibração dele estava sempre ali, ó, lá no alto. E aí, gente, ele já trazia uma mediunidade de cura. E essa mediunidade foi potencializada porque, como ele fazia muito trabalho no bem, ele tinha um bom propósito, naturalmente ele estava constantemente em sintonia com os bons espíritos. Então chegava uma pessoa, muitas das vezes enferma, ia procurar, porque eu imagino, aí sou eu imaginando, que a fama dele não tinha internet, não tinha televisão, mas devia ter o boca a boca, né? Nossa, fulano fez um milagre, porque eles achavam que era um milagre. Na verdade, não é. Na verdade, ele, com essa mediunidade e com esse direcionamento para o bem, ele conseguia modificar, com a permissão de Deus, dentro das leis divinas e naturais, não é nada que a gente esteja dentro da lei, dentro da necessidade, do merecimento. Muitas pessoas ficavam curadas, sim, porque ele conseguia, com essa vibração e o apoio espiritual, ele conseguia modificar as células no perispírito. Ele vinha fazendo aquele trabalho e, junto a isso, como a gente falou, ele fazia um trabalho de conscientização, de responsabilidade moral através, né, das missas. Então, o próprio doente, na medida que se engajava nessa nova postura, ia conquistando a sua saúde. Então, ele fazia um atendimento bem integral. Mas, gente, para pensar, apesar de tudo isso, vocês acreditam que os outros padres, um grupo, né? Muitos deles ainda desdenhavam ele e perseguiam. Por quê? Falavam, como é que pode? Um cara sem instrução quase nenhuma formal prestar apoio, cura física e espiritual. Não pode. E aí, por que eu estou trazendo isso tudo para vocês? Porque vamos pensar, então, eu contei essa história toda, ele faleceu, gente, viveu bastante até para a época, 70 e poucos anos, com essa vida que eu falei aqui para vocês, e assim, de fadiga, ele teve um falecimento tranquilo, né, uma passagem tranquila, por mesmo desgaste do corpo. E aí, vejam só, então, fazendo uma retrospectiva do perfil desse espírito que está sendo evocado para ajudar essa menina cega numa possível cura. Foi uma pessoa que teve uma trajetória, pela visão, vamos ver pela visão material, pobre.
não foi? Nasceu em família pobre, humilde, trabalhava muito, comia pouco, dormia pouco, teve uma série de dificuldades para realizar o sonho da vida dele, que era seguir a vida religiosa como padre, muita gente para desanimar, toda hora ela era lembrado que ele era menos, não tinha instrução, foi estudar tarde já, né? Entre aspas, nunca é tarde para a gente estudar, mas foi, né, já na adolescência. Quanta coisa! Quando ele consegue uma vaga lá para ser padre, ele continua sendo perseguido pelos seus iguais ali, né, na atuação de padre, desdenhado. Como é que eu vou falar que ele é um bem-aventurado? Esse aí é? Se eu for olhar só pelo olhar físico, vou falar, meu Deus, coitado, né? Agora, do ponto de vista espiritual, Leon Denis, né? Leon Denis traz uma coisa que a gente tem, que é muito forte, independente da situação que a gente esteja passando, que fala que é a maior potência da alma, que é a vontade. A vontade faz com que essa minha amiga, que eu dei o exemplo, com o cotoquinho de braço dela, que escutou tanto de tanta gente que ela não ia ser capaz, realizasse tantas coisas do ponto de vista material e também do ponto de vista da conquista do espírito. Eu posso. Abnegação, perseverança, fé. Fé nela, nas suas possibilidades e fé em Deus. E quantos de nós também, não só essa menina que está sem a visão, mas seja lá o que nesse momento, a gente está sempre sem alguma coisa, né? A gente está sempre com algum vazinhozinho, mas esse que seja, que a gente fale, meu Deus, eu não estou conseguindo vencer isso sozinha, isso parece que é uma condição que eu vou ter para a vida inteira. Não precisa, eu estou convidando aqui a gente a refletir, que foi assim que eu fiz a reflexão, que a gente, os bem-aventurados, todos aqueles que de alguma maneira têm alguma coisa fechada, um caminho fechado, seja na área, né, da saúde, na área profissional, na área da família, não importa. Mas o quanto que a gente, através da vontade que todos nós temos, que é uma potência da alma, a gente consegue fazer um trabalho conosco de evolução. Um trabalho de, muitas das vezes, se tornar até referência para outras pessoas. Tem um livro chamado Conversa com a Vida, se eu não me engano, que é da Senira Pinto, que ela traz uma série de pessoas que nasceram ou ao longo da vida foram perdendo, foram tendo fechados, né? Tudo aquilo que elas consideravam que ia ser o sucesso. Aí lá nesse livro só tem gente assim, ó, Amazonas Hércules, só gente assim, Jerônimo, né, o gigante deitado, só gente assim, levinho, né, o Mileto, né, que eu ia até trazer a história também dele, que também é uma pessoa que teve deficiência visual, e por aí vai, sabe? Só gente assim. Um que foi acometido pela hanseníase, né, antiga lepra, que se chamava antigamente, né, que estava no auge da sua carreira, no auge de tudo, a pessoa perde tudo e vai parar, vai ser internada numa colônia de hanseniano, numa época que não tinha cura da doença. Um sujeito que ficava lá deitado na cama por mais de 30 anos e conseguia dar palestra, fazer isso, fazer aquilo outro. Coisas também estavam fechadas na vida dele, né? O caminho da saúde, o caminho do contato com o outro, porque alguns ficaram, né? As pessoas que tinham hanseníase eram deixadas de lado, mas essas pessoas, através da vontade, não estou dizendo que é fácil não, tá? Em nenhum momento estou dizendo isso. Só estou dizendo assim, o quanto que elas nos inspiram, nos mostram que a gente pode perder tudo. Mas a vontade é um presente de Deus para a gente se reerguer, para a gente virar lagartixa. Vocês já viram a lagartixa quando perde o rabo?
que acontece? E é isso que a gente faz muitas das vezes. Percebam que às vezes quem perde o olho tem uma habilidade, eu queria trazer, não consegui. Eu ia trazer para a gente ouvir juntos, não sei se todos conhecem, o Andrea Bocelli, que é um cantor maravilhoso, um tenor, né? Que ele é cego, ele não é cego de nascença. Eu fui ver a história dele com 12 anos, ele nasceu com glaucoma, né? E aí acho que afetou parcialmente a visão dele. E ele ainda criança, jogando futebol, que ele adorava jogar futebol, a bola bateu no olho dele. E aquilo agravou, ele perdeu realmente a visão. E ele era uma pessoa que estudava já música, não sei o quê. Gente, hoje, eu trouxe até uma fala dele aqui para a gente falar um pouquinho mais à frente, o quanto que essa pessoa enxerga do ponto de vista da sensibilidade do espírito, o quanto que os outros sentidos dele foram aguçados, o quanto que ele virou, mal comparando, né, uma lagartixa, ele desenvolveu outras maneiras de dar conta da vida. Quando a gente ouve a música dele, ele é um exemplo, né, mas a gente parece que, se a gente está aqui, a gente vai para outro lugar que a gente não sabe nem onde é. Ele leva a gente. Parece que ele está vendo coisa que a gente não está vendo. Ué, mas ele não enxerga? Como é que ele está vendo coisa que não está vendo? Porque quando a gente tem alguma coisa que a gente acha que perdeu, ou que nasceu e já daquele jeito, e que a gente está... Pô, eu vim com desvantagem nessa vida, não é brincadeira não. Fulano tem isso, eu não tenho, Beltrano tem aquilo, eu não tenho. Mas quando a gente faz esse exercício de fechar os olhos e se olhar, a gente descobre riquezas que fazem com que a gente, muitas das vezes, pode estar tudo tortinho, sem visão, tudo capenguinha, mas quantas vezes, aí eu vou lembrar lá o nosso... né, presidente lá do CEOI, né, o Bira, ele conta quantas vezes ele foi em Curupati visitar a Amazonas Hércules, né, foi um ranceniano que foi perdendo, né, por conta da doença, a questão das pernas, os dedos. Ele era extremamente ativo, ele era lá dos Filhos de Deus, né, atuava inicialmente lá no centro espírita de lá, passando por muitas dificuldades, mas vivia com um sorrisão daqui a aqui. Uma pessoa que mobilizava a comunidade, mobilizava quem estava dentro do Curupati, quem não estava. Ele botava um pedacinho um pedaço de lápis entre os dedos para poder datilografar na máquina, porque não tinha mais dedo. E esse nosso presidente lá do Centro Espírita que a gente vem, ele conta, Érica, quantas vezes eu fui lá para me consolar com ele. Ele levava consolo. Mas como é que pode? Não é ele que era o que estava ali estropiadinho com a doença, não sei o quê? Quando a gente vai conversar sobre ele, a gente só vê assim, as pessoas falando, não é um santo, gente, não estou dizendo isso, todo mundo tem, ele é humano. Mas a vontade, ele não deixou que as perdas, o que foi fechado na vida dele, que aquilo definisse ele e acabasse com ele. Pelo contrário, se tornou uma pessoa muito ativa. E todo mundo, quando fala dele, anos, né? Ele já desencarnou. Ai, gente, aquele sorrisão do Amazonas. Aquele sorrisão do Amazonas. E ele me ligava, bom dia! Tem pessoas, ele tinha um caderninho, conta o que ele ligava para dar bom dia. Então, fica assim, gente, como é que pode? Então, a gente aprender a lidar com as nossas faltas, com aquilo que está fechado, e perceber que muitas das vezes Deus permite que esteja fechado algo em nós para a gente enxergar a riqueza que há em nós. Porque a gente tem uma potencialidade tão grande. A gente, muitas das vezes, é desconhecido de nós mesmos, né? Não é à toa que está lá no livro dos Espíritos, né? A necessidade do autoconhecimento. Porque a gente não é só coisa ruim que a gente tem, não. A gente é estropiadinho espiritualmente, às vezes tem isso, aquilo, tem, mas a gente tem potencialidades. Somos espíritos de quando? Às vezes é uma questão de direcionamento.
E daí, eu vou voltar, tô fugindo, tô falando, é porque eu trouxe essa coisa bem mais ampla aqui. Aí vou voltar aqui para a mensagem, né, que nos coube aqui do Evangelho, que aí agora eu vou precisar do, né, que eu tô começando a precisar, gente, né, que é justamente o momento que esse espírito, né, esse espírito que foi padre na época que ele viveu aqui na Terra, que fez tanta coisa ligada à questão da cura, que tinha uma compreensão grande de que a cura começa no espírito, quando ele é chamado, olha que interessante, ele vai ser evocado e ele fala: meus bons amigos, para que me chamaste? Então, vejam só, quando você faz uma evocação, mesmo que às vezes a gente está fazendo evocação no pensamento só, o espírito, se ele quiser, puder, ele pode estar do nosso lado, às vezes não tem uma maneira de se comunicar, mas nessa reunião, que era específica para isso, ele teve como se comunicar. E aí ele diz o quê? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Então vejam só, eles não chamaram qualquer espírito, eles chamaram um espírito que ao longo da sua jornada aqui na Terra desenvolvia esse tipo de trabalho. Não só de cura, através da sua mediunidade, mas também através do consolo, do esclarecimento e da instrução moral. Então, ele faz isso tudo. Então, eles não escolheram o espírito à toa, não, porque acho que eles devem ter, eu que acho, devem ter pensado assim: se não der a cura, mas pelo menos vai dar o consolo, que ele estava acostumado a fazer isso. Pelo menos vai instruir o espírito daquela menina que está ali passando pela expiação da cegueira. E aí ele pergunta, né, a motivação de chamar. Aí ele fala, ele não ignora o sofrimento daquela menina, ele fala: ah, que sofrimento, bom Deus. Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram, pobre filha. Então ele se compadece com o sofrimento. Não é a gente viver num mundo cor-de-rosa e achar que as coisas não trazem sofrimento, não trazem dor. A gente sabe que sim, cada um que sabe das suas lutas, cada um que sabe onde aperta, né? Cada um, não é ignorar isso, mas vejam, ele se solidariza com o sofrimento daquela menina, né? E aí, olha o que ele fala: que ore e espere, não sei fazer milagres. Exatamente aquilo que eu contei para vocês. Quando ele estava aqui na Terra, as pessoas achavam que era milagre, porque não conheciam o mecanismo, né, da saúde espiritual, como é que se dá. Mas, na verdade, ele estava ali trabalhando mediunicamente com a espiritualidade e fazendo, né, as alterações nas células perispirituais antes de vir para o espírito. Então ele fala: não é milagre, eu não sei fazer milagre, é outra coisa, tá? Ele avisa. As coisas que ele faz, quando ele consegue fazer, é com permissão de quem? De Deus. Então ele não age sozinho, ele age com a permissão de Deus, dentro das leis divinas, né? Não sei fazer milagres sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. E aí, gente, quando eu comecei a falar com vocês a respeito da gente abrir aqui o nosso entendimento e pensar bem-aventurados os que são privados da visão, vamos pensar que todos nós, de alguma maneira, somos privados da visão. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não enxerga o ensinamento, que aquela dificuldade na nossa vida, que aquela privação está trazendo para nós como espíritos. O quanto que aquilo impulsiona determinadas coisas que, se não tivesse aquele incômodo, às vezes a gente ia ficar acomodado ou a gente ia cair de novo, porque muitas das vezes já são situações que a gente comete repetidamente, né, ao longo da nossa história como espírito, e que se não viesse com aquele negocinho ali, não funciona bem o fígado. Por que será, né? Cada caso é um caso, mas muitas das vezes ali é uma forma de frear
alguma coisa em nós, que já foi motivo de muito escândalo, já foi motivo de muita queda, né? Então, eu acho maravilhoso quando ele traz o seguinte: olha, eu sei que vocês estão me chamando provavelmente para fazer a cura dessa menina. Me dói, eu sei que difícil é viver no escuro sempre. Mas olha só, aí ele fala para todos, ele não está falando só para ela. E aí por isso que eu convidei a todos vocês a pensar no que tem, o que a gente acha que perdeu, que veio sem. Porque olha o que ele fala, gente, eu acho maravilhoso essa parte, que ele diz o seguinte, ó: nas vossas aflições, voltai sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração. Eu acho belíssima essa. É uma prece. Meu Pai, me cura, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que aquele sofrimento, na verdade, está trazendo ali uma proposta de cura espiritual, né? Então, claro que eu quero me curar, seja lá do que for. Claro que eu quero que a situação melhore, mas que antes disso eu consiga resolver em mim o que espiritualmente está provocando aquilo, o que do meu comportamento está fazendo com que eu seja assim, que eu absorva o aprendizado que eu preciso, né? Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao seu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quem sabe também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Então, assim, no momento de aflição que a gente esteja, naquele momento que a gente fale, meu Deus, queria tanto que a situação fosse diferente, que a gente possa ampliar a nossa visão, que a gente possa se tornar bem-aventurado de fato, porque bem-aventurado, quando essas palavras foram ditas, né, por Jesus, nesse livro aqui, ó, Parábolas Terapêuticas, do Alírio Cerqueira Filho, é muito interessante, porque lá no finalzinho ele traz o verdadeiro significado de bem-aventurança, segundo os estudos dele. Por quê? Porque logo que eu comecei a estudar, eu fiquei pensando assim, gente, vamos combinar. Na vida real, você tá lá bem e tal, sofre um acidente, perde a visão. Vou achar que eu sou bem-aventurada porque eu perdi a visão? No dia a dia, é muito raro, né? Que a gente, de imediato, tenha essa, né, essa reação. Às vezes a gente se revolta, a gente não entende, uma série de coisas. Isso eu estou falando em relação à visão, pode ser outra situação, como eu estou dizendo aqui, desafiadora para a gente. Aí eu falei, gente, que estranho, como é que eu vou dizer que é bem-aventurado, como é que eu vou concordar que é bem-aventurados os que têm os olhos, né, fechados, que a visão tá privada, e ainda vou dizer que isso traz pureza de coração, que está dentro do capítulo de bem-aventurados os que têm puro coração. Como? Não fazia sentido. Aí eu achei essa pérola aqui interessante, que ele fala, né, das bem-aventuranças que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, e vem dizendo um monte de bem-aventuranças, né? Nenhuma delas eu vi que gente, eu não concordo muito não, porque assim, se a gente for levar o pé da letra, bem-aventurados os pobres de espírito, algumas eu até, mas tem umas que você fala assim, ah, meu Deus do céu, como é que é isso na prática? Eu não consigo ver. Bem-aventurados os que choram. Na hora que você está chorando, você não acha que é tão bem-aventurado assim, né? Se está doendo, se está sofrendo. Mas aí você vem para o entendimento, olha que entendimento que o nosso irmão traz para a gente nesse livro, né? Ele fala que, na realidade, o significado da palavra que Jesus usou lá na língua, né, que ele usava na época, no hebraico, foi o seguinte, ele usa uma palavra chamada, eu não sei se a pronúncia está certa não, tá, gente? Ashirei, que significa retidão de alguém em marcha em direção ao reino de Deus. E esse fato proporciona alegria e felicidade. Gente, vou traduzir. O que ele está dizendo? Apesar, seja lá o que esteja acontecendo na sua vida,
Procura andar no caminho, fazer o seu melhor, acionar sua vontade. Seja lá o que você tem. Isso vai trazer alegria para você. Foi internado lá com hanseníase, longe de todo mundo? Você tem como mudar isso? Não tem. Faz o teu melhor. Desenvolve as tuas potencialidades. Serve, ajuda. Porque assim você está caminhando em direção ao reino de Deus. Por quê? É a caridade. É o serviço que nos aproxima de Deus, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, que interessante. O que significa isso se a gente for colocar nessa passagem? Bem-aventurados os que têm puro coração, né? Vai ser justamente bem-aventurados aqueles que continuam marchando apesar das adversidades, das dificuldades, dos obstáculos, e que não se enchem, não enchem o coração de revolta porque perderam uma visão, porque perderam um ente amado. Não estou dizendo que não tenha um momento, gente, nós somos humanos, né? Tanto que tem o luto, né? Quando a gente tem as situações, é do humano, mas para a gente não ficar com o nosso coração revoltado, porque quando a gente se revolta, aí o nosso coração deixa de estar puro. E além da cegueira ou do problema que a gente tenha, a gente ainda vai estar, de certa forma, se afastando de Deus. E aí não tem consolo, né? Não tem nada que traga o conforto. E isso é dito também, né? Como eu disse para vocês, outras pessoas foram... Esse livro quase a gente não estuda, né? Às vezes, né? O Céu e o Inferno. Mas aqui, olha que interessante, é de Allan Kardec também, né, a organização, e aqui tem duas pessoas também que deram depoimentos na parte das expiações terrestres, dois espíritos que tiveram cegueira na Terra. E são dois casos interessantes para a gente entender, porque na mensagem do Evangelho que a gente está estudando, o que a gente vê? A gente vê muito a fala desse espírito que foi evocado para trazer a cura da menina com cegueira. Ele fala que vai fazer tudo o que ele puder, mas ele dá uma orientação moral para ela também espiritual e um consolo dizendo assim, olha, eu não sei fazer milagre sem que Deus o queira. E vou dizer uma coisa para você, por que você não aproveita? Você, como a pessoa que tem cegueira, ele falando da visão espiritual dele ampla, né? A pessoa que tem cegueira pode ser considerado os bem-aventurados da expiação. Porque você não vai se ontem a tua visão foi motivo de te colocar numa má situação, ou você provocou em outras vidas a perda da visão de alguém, hoje você não vai fazer isso. E hoje você pode, através dos seus outros sentidos, estar muito mais sensível para a espiritualidade, para as coisas belas, porque você vai ficar com outros sentidos aguçados. Ele não fala com essas palavras, mas ele diz isso. Aproveite, é como se fosse uma bênção, ela está privada da visão. Então, mas de qualquer maneira, ele disse que ia fazer o que ele pudesse. E aí a mensagem termina e a gente não sabe o desfecho, o que aconteceu, se a menina voltou a ver ou não. Mas o que importa é a gente trazer a mensagem que ele ali, de alguma maneira, tenha acontecido a cura física ou não, ele está procurando também trazer uma cura da visão espiritual, a maneira como aquela menina cega e todos os presentes e todos nós aqui estamos enxergando aquela dificuldade. Não olhar como um castigo, não olhar como algo que vai te condenar eternamente. Não, não isso. Há outras possibilidades, né, da gente enxergar. E os casos que a gente tem no Céu e Inferno, tem dois cegos, é uma moça e um rapaz. Eu não vou trazer os dois, mas eu vou trazer de uma menina que ela faleceu com 45 anos e ela dá a mensagem, ela era cega aqui na Terra, ela acabou se dedicando ao catecismo aqui, ela ensinava as crianças quando ela estava encarnada na Igreja Católica, e daí
ela acaba desencarnando bem jovem. E ela chamava atenção porque ela não se revoltava com a situação dela. Era uma pessoa muito resignada, como se ela já soubesse que aquilo ali trazia uma cura para o espírito dela, né? Então, cadê essa menina aqui? Deixa eu achar. Tem ela, eu não estou achando aqui a menina. E tem um outro rapaz, esse já viveu um pouco mais, e ele conta nitidamente que a cegueira dele foi por questões da expiação mesmo. Ele perde a visão aos 20 anos, o nome dele é Joseph Matre, né? Ele, além dele perder a visão, ele acabou ficando surdo também. E era considerado um verdadeiro suplício, né? Tudo que ele passou. E aí ele diz o seguinte, na hora que ele é evocado, ele agradece muito a lembrança, a oportunidade daqueles médios estarem trazendo ele para compartilhar a experiência dele. E ele diz o seguinte, e é isso aqui que eu quero destacar. Antes de tudo, quando ele é chamado lá, ele fala assim, antes de tudo, importa dizer que era a segunda vez que eu espiava a privação da vista. Ele já tinha nascido numa outra encarnação cego. Na minha precedente existência, fiquei cego há 30 anos, em decorrência de excessos de todo gênero. Isso já era uma punição por abuso dos dons providenciais de que fora largamente cumulado. Só que ele se revoltou e ele acusava a Deus por isso ter acontecido. Então ele acabou retornando com a prova, com a aprovação novamente da cegueira, até que ele acaba se suicidando. Então ele fala que teve um despertar na espiritualidade muito difícil, continuou nas trevas, não enxergava nada, até que ele não estava sozinho, né, gente? Até que ele teve ali um momento de lucidez, que ele conseguiu se dirigir a Deus e imediatamente ele foi amparado, né, socorrido para prepará-lo para uma nova reencarnação. Mas, enfim, é importante, então, gente, eu trouxe o estudo é muito rico, são muitas coisas, né, a serem ditas, muitas informações preciosas para a gente. A intenção, né, eu gostaria de trazer aqui para nós realmente a reflexão da perda, seja lá do que for, seja da visão, como eu enfatizei para vocês, seja de uma situação que é muito importante na nossa vida, que a gente jamais está sozinho, que existe uma possibilidade de enxergar aquela situação muito mais ampla do que os nossos olhos físicos conseguem ver, né? Trazer também que muitas das vezes o que a gente não tem entendimento aqui, falar, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço isso, por que eu estou assim? Por que minha filha está assim? Por que meu marido? Por que a minha esposa? Muitas das vezes é só mesmo, né, no conhecimento das outras vidas que a gente vai entender que muitas das vezes a gente está resgatando, restituindo, né, a gente está refazendo caminhos que a gente já abusou lá atrás. A lei de Deus não é lei de punição, é lei de responsabilização, de amor, de misericórdia. Então, assim, o fechar de olhos, né, que eu propus no início da nossa conversa, é um exercício que a gente pode levar para a vida, né? Na hora da oração, na hora da meditação, de entrar em contato com a gente, porque esse momento é um momento que a gente consegue, de fato, ampliar a nossa visão. Tenhamos ou não olhos físicos, sejamos ou não cegos fisicamente, com baixa visão. Quando a gente consegue se olhar, a gente consegue perceber o quanto que os acontecimentos da vida têm trazido para nós propostas de crescimento, propostas para trabalhar coisas em nós, promover uma cura verdadeira, interna, né? E aí, para finalizar, vou trazer para vocês
Deixa eu ver se ele está aqui. Vou trazer de memória mesmo. A fala do André Bocelli, ele deu esse cantor, né, esse tenor que eu falei para vocês, ele, além de fazer muita diferença nas apresentações profissionais, ele faz muitos trabalhos de caridade, ele põe o talento dele à disposição, né, para ajudar pessoas, para angariar fundos e tal. E ele tem uma questão, ele é católico, ele tem uma questão com a espiritualidade bastante próxima dele, né? E ele foi entrevistado há uns anos atrás e ele estava dizendo que o quanto que a importância da fé para ele dar prosseguimento, né, na trajetória de vida dele. O quanto que a fé, você saber que o relógio ele não foi criado do nada, que você tem um relojoeiro, ele usa essa expressão. Ou seja, nós temos um Criador. A gente não está solto por aqui. A gente, seja lá o que a gente esteja passando, há alguém muito maior do que nós, que está com a visão bem atenta, olhando para cada um de nós, para os nossos anseios, para as nossas dificuldades, né? Que é Deus. E que toda essa espiritualidade amiga, né, que ele envia, são olhos atentos, né, bem pertinhos para cuidar de nós, olhando ali, cuidando da nossa cegueira, cuidando das nossas dificuldades. Então, assim, mais uma vez, gostaria muito de agradecer a paciência, a oportunidade de vocês e desejar, assim, que colírios, né, do alto possam cair sobre a nossa visão, para que a gente possa ter olhos de ver, para que a gente possa converter tudo aquilo, né, que chega da espiritualidade maior, possa ser convertido em consolo, em remédio, em entendimento para cada um de nós. Porque, às vezes, o intérprete, quem está falando, talvez não consiga codificar tão bem aquilo que precisa chegar, mas que a gente possa ter certeza que eles dão um jeitinho de chegar. E que o que eu desejo é que todos nós possamos estar bem, saudáveis espiritualmente, e que essa casa seja abençoada, e que muitas e muitas bem-aventuranças se caiam aqui sobre essa casa maravilhosa, tá? Muito obrigada pela oportunidade.